Novela, por ser algo no canal aberto, de acesso a todas as camadas da televisão, a todas as camadas da população, faz com que atinja, né, um número muito maior de pessoas no nosso país, né? E também que é o meio de mais fácil acesso de comunicação, né, da população brasileira, que é a TV. E culturalmente as novelas, elas têm um papel, né, muito significativo na nossa questão sociocultural, de comportamento, de moda, né, e muitas vezes de valores, né? Então o que acontece? Isso tudo traz uma série de reflexões na população e também algumas mudanças de comportamento, que são comportamentos que podem ser positivos como comportamentos que podem ser negativos. Eu me lembro uma vez de uma novela que foi assim, um debate que as pessoas fizeram quando teve uma novela que teve o Félix, né? Que era no início da novela era o vilão, e que depois, né, sua vida foi para uma decadência, que ele foi vender até cachorro quente, e que depois ele se redimiu como ser humano. Então as pessoas avaliaram isso, que todo mundo às vezes tem um lado ruim, mas que se tiver uma força, se tiver uma possibilidade, se ele quiser, ele pode se redimir. Né? Mas isso é algo realmente que a psicologia acredita que o ser humano é capaz. O ser humano é capaz de se redimir de uma série de comportamentos. Né? Então a novela às vezes traz essa possibilidade das pessoas refletirem, né, dentro de um contexto. Mas às vezes a novela traz alguns comportamentos que a gente vê às vezes, algumas falas de alguns atores quando eles estão representando assim, alguns personagens muito ruins, né? E alguns atores dizem que já foram até agredidos na rua por ele estar atuando naquele papel. E aí você vê também que as pessoas confundem os papéis entre o que é real e do que é ficção. Então isso também fala de um comportamento que a TV ela pode trazer também esse comportamento inadequado das pessoas. Mas uma coisa a psicologia sempre ela reafirma: tudo vai depender de quem é esse sujeito, da história de vida desse sujeito, do ambiente que esse sujeito vivencia, das suas vivências, experiências pessoais. Então eu não posso simplesmente dizer que a TV ela faz isso, né? O que podemos dizer é que a TV ela pode propiciar. Nós tivemos agora uma situação que foi muito ruim, nós estamos vendo na nossa sociedade, e agora que tem aparecido a questão dos linchamentos. Verdade. Uma pessoa divulgou nas redes sociais um retrato falado de uma pessoa, e alguém identificou uma possível pessoa que fosse aquela mulher, e a mulher foi linchada, foi morta sem nem saber por que ela foi. Então, tipo assim, a comunicação, não importa se seja TV, se seja internet, tudo isso são reflexos do que a mídia ela pode estimular. Mas ela só vai estimular se ela tem uma identificação das pessoas com isso. Né? E muitas vezes quando ocorre algo no coletivo, que o coletivo acaba também dando muita força para as pessoas terem um comportamento que sozinho talvez essa pessoa não daria vazão a esse comportamento. Então tudo está atrelado muito a quem é esse sujeito e as questões subjetivas de cada ser. Né? Os meios de comunicação, as formas de comunicação, elas podem estimular as expressões desses comportamentos. Então por isso que eu não posso dizer que tudo é culpa da novela, porque a novela às vezes também pode ser informativa. Por exemplo, quando a novela teve casos de doação de medula, quando teve novela que falava de pessoas com câncer de medula, que as pessoas passaram a ser mais doadores. É um ponto positivo, né? É um ponto positivo, que é um ponto de conscientização. A questão das relações homoafetivas. Demorou muito a nossa novela a falar disso, uma série de questões culturais, religiosas, mas que isso hoje já virou uma realidade. Essa novela do Félix, no caso, ela até foi pioneira. O assunto sempre foi falado, né? Sempre foi falado. Mas foi o primeiro beijo do homem,
do homem homoafetivo. Já teve beijo de mulheres, mas tem a ver com a nossa própria questão do preconceito. Então o que acontece? A novela, ela pode colocar, ela tem um papel muitas vezes de colocar a sociedade para refletir em algo que a sociedade não quis dar conta para refletir. Mas também ela tem o papel de trazer alguns comportamentos, né, que não são adequados e que muitas vezes as pessoas também percebem de uma forma e a novela passa uma mensagem e as pessoas percebem de uma outra forma. Então tudo vai depender muito de quem é esse sujeito. Você acha que esse momento da novela, no caso do que a gente está falando, é da paixão da mãe e da filha pelo mesmo homem? Você acha que isso pode se tornar uma influência prejudicial na vida da sociedade? Ou não? Isso é só mais uma história de autor de novela? Eu penso que quando a gente fala de pessoas, há sempre exceções. Então a gente nunca pode dizer nem que sim, nem que não. Porque tudo vai depender da história de cada um. Né? Pode ter ocorrido isso na vida de algumas pessoas? Pode. O autor tem escrito esse script, mas pode ser que isso tenha ocorrido realmente e que possa estar ocorrendo nesse momento, por exemplo. Agora, que vai influenciar outras jovens se apaixonar, tal, eu acho que isso ali fala de uma ilusão, que é isso que a novela ela passa uma ideia de alguma coisa, mas que eu não penso que isso hoje vai refletir no comportamento da sociedade. Porque ali, a novela, ela põe tudo já com uma finalização. Por isso que às vezes a gente fala assim, filme e novela, né, sempre vai ter alguns finais felizes. Mas se vocês forem observar, as novelas, elas têm mudado, né? Nem sempre as novelas têm terminado sempre com um final feliz. Verdade. Né? Os finais felizes, nem sempre. Então, a própria novela tem mudado em razão de uma própria situação da sociedade brasileira. Porque a própria sociedade brasileira diz, nem tudo é igual a novela. Então, os próprios os próprios autores têm repensado isso. Mas tem uma coisa também, né? Essas temáticas de novela é uma forma de chamar muito a atenção das pessoas. Todo mundo ficou esperando o beijo afetivo do Félix. Torceram e vibraram. Torceram e vibraram. Então fala de quê? Os autores, eles têm que ter uma novela que chama muita atenção, algo que às vezes é inovador, algo que às vezes traz um comportamento que a sociedade ela quer acreditar às vezes e que ela também acha muito bonito. Agora tem uma coisa, a sociedade agora adora ver esse final feliz. A gente espera sempre isso. E a novela às vezes ela propicia isso, né?